Nessa videoaula eu vou falar um pouquinho sobre preparo de soluções, apresentando já os cálculos. Vamos lembrar aqui de um conceitozinho, a concentração molar, também conhecida como concentração, opa, tá bonita a letra aqui, né? Em quantidade de matéria, que corresponde ao número de mols do soluto por litro de solução. Então você pode representar a concentração molar, ou a molaridade, ou a concentração em quantidade de matéria por esse M mais enfeitado. Isso varia de livro para livro, ou você poderia representar por esses colchetes, e a concentração molar é o número de mols do soluto por litro da solução. Então aqui é número de mols, aqui volume em litros. Você sabe que o número de mols do soluto é esse umzinho aqui, eu estou me referindo ao soluto. Aqui não tem índice, então eu me refiro à solução. Então a massa do soluto dividido pela massa molar desse soluto. Então, substituindo isto aqui, eu vou ter que a concentração molar vai ser então a massa do soluto dividido pela massa molar do soluto multiplicado pelo volume da solução. Então imagine que agora nós precisamos preparar uma solução de permanganato de potássio. Então eu preciso preparar uma solução de KMnO4 de concentração molar igual a 0,1 mol por litro. Então essa é a minha concentração molar. Primeiro passo, eu preciso saber qual é a massa do soluto que eu preciso pesar. Então vou isolar aqui a massa. Então a massa do meu soluto vai ser igual a concentração molar, que multiplica pela massa molar desse soluto, que multiplica pelo volume da solução. Então a massa molar aqui, a massa que nós precisamos pesar vai ser, bom, a concentração é 0,1 mol por litro, a massa molar é 158,034 gramas por mol. O volume é 250 ml, um quarto de litro, 0,25 litros. Então já vamos arrumar isso aqui, litro com litro eu simplifico, mol a menos 1 eu simplifico com mol, e agora eu uso a calculadora. Então vamos lá fazer a continha, vai ser 0,1 mol por litro vezes 158,034 vezes 0,25 litros. Então a massa aqui é 3,95, se nós tivermos calculado correto, 3,95 gramas. Então vamos lá, massa vai ser igual a 3,95 gramas. Será que a gente fez certo a conta? Deixa eu dar uma olhada aqui. Por que essa massa é tão grande aqui? Eu só acho que não é exatamente a mesma concentração. Mas vamos repetir a continha aqui, só para certificar. Então, ponto 1 é a concentração, vezes, 0,1 vezes 158,034 vezes, tem alguma coisa errada aqui, eu coloquei duas vezes o ponto, meu mouse não está muito legal, vou usar aqui a canetinha da mesa digitalizadora. Então, ponto 1 vezes, eu clico uma vez no mouse e ele entende como duas clicadas, aqui 158,034 vezes 0,25. Então agora eu usei a caneta da mesa digitalizadora, 3,95 gramas, ok? Então o que você vai fazer é pesar 3,95 gramas
do sal, 3,95 gramas do sal, e vai adicionar essa massa do sal. Você pesa aqui nesse, não sei se você consegue visualizar aqui, nesse vidrinho chamado vidro de relógio. Então você pesa 3,95 gramas desse sal, transfere aqui para esse balão volumétrico, coloca água e dissolve, e depois você completa com água até o volume de 250 ml. Não é que você vai colocar 250 ml de água, você vai completar com água até os 250 ml. Esse balão volumétrico, que é o frasco usado para preparar soluções, no pescocinho dele tem uma marquinha aqui chamada de menisco. E quando você completa a solução, completa o volume corretamente, você vai observar a solução formando isto aqui no menisco. Joia, né? Falando um pouquinho mais de soluções, a gente trabalha muito com soluções de sais. Imagine que você tem uma solução de cloreto de sódio, por exemplo, a solução de NaCl com concentração de 0,1 mol por litro. Qual seria a concentração do cátion sódio e do ânion cloreto? Então você tem que lembrar que os sais sofrem dissociação iônica. Então você tem lá, por exemplo, NaCl, é um sólido, né? Você dissolve em água e a água se encarrega de separar os íons. Então você vai ter íon Na+, mais o outro íon Cl-, meio aquoso, eles estão solvatados. Como para cada mol do sal você tem a liberação de 1 mol de íons sódio, 1 mol de um cloreto, então a concentração do Na+, é igual à concentração do Cl-, que é igual a 0,1 mol por litro. Se eu tiver um sal um pouquinho diferente, por exemplo, você poderia pensar no cloreto de cálcio, CaCl2. Imagine que você tem uma solução 0,1 mol por litro desse sal. Qual seria a concentração do cátion, cálcio, e do ânion cloreto? Então você tem que pensar no processo de dissociação iônica. Você tem lá CaCl2 em água, aqui H2O, você vai ter lá cálcio 2 aquoso mais 2Cl aquoso. Então a concentração do cálcio 2 é igual a 0,1 mol por litro. A concentração do cloreto, Cl-, é igual a 0,2 mol por litro, porque para cada mol de cálcio você tem a liberação de 2 mols de cloreto. Então a concentração do íon cloreto é o dobro. Vamos pensar em algum outro caso mais impactante. Digamos que você tem um sal do tipo sulfato férrico. Então você tem lá Fe2SO4 3. Digamos que a concentração disso aqui seja 0,1 mol por litro. Na verdade eu nem sei direito o quanto disso se dissolve em água. Talvez essa concentração 0,1 mol por litro seja exageradamente alta. Pense na dissociação iônica do sal, Fe2SO4 3, é um sólido, né? Você dissolve em água, não sei o quanto a água consegue dissolver disso aqui, então isso é só um exemplo numérico. Então você vai ter aqui 2 ferro 3 mais aquoso mais 3 SO4 2 menos aquoso. Então a concentração de ferro 3 vai ser igual a 0,2 mol por litro nesse exemplo, e a concentração do sulfato, SO4 2 menos, vai ser igual a 0,3 mol por litro. Já é a próxima aula nós vamos falar sobre diluição de soluções. Até lá.